Paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe os amados. E que nessa noite, através da sua santa palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensinando mais uma vez, nos orientando mais uma vez a respeito do seu querer, a respeito dos seus propósitos. Estava agora pela tarde lá com os irmãos ali no nosso encontro. Eu cheguei lá, todo mundo dentro d'água, irmãos. Aquilo parecia uma convenção de hipopótamo, todo mundo dentro d'água lá, tranquilo. Falei, puxa vida, glória a Deus. E daqui a pouquinho estamos indo para lá, para que o Senhor tenha uma porção para nossas vidas. E nessa noite, eu buscava o Senhor a respeito do que falar, e o Senhor já tinha me dado esta palavra, e eu estava um tanto quanto inquieto em relação à palavra, porque eu pensei, puxa, mas hoje capaz que vai ter um grupo menor de gente na igreja, ele é uma palavra um pouco mais extensa. Senhor, me dá outra palavra. Aí, fechei meus olhos, orei, e eu abri a minha Bíblia Sagrada, e o Senhor me levou ao mesmo texto dessa palavra. Falei, Senhor, com tanta coisa escrita na Bíblia, quando você fala, Senhor, a Bíblia é grande demais para você pedir uma palavra de Deus, e Ele dar uma palavra exatamente aquela que você estava relutante. Então, discute com Deus quem é bobo, né, irmãos? Teima com Deus quem não tem juízo, né? E nessa noite, o que o Senhor quer falar aos nossos corações é a respeito realmente de prova. Nós vivemos a nossa vida cristã, irmãos, e a prova faz parte da vida cristã. O sermos provados faz parte da vida cristã. E quando eu falo de prova, eu não estou falando de circunstâncias da vida. Às vezes nós confundimos a prova, aquele momento em que você é experimentado por Deus, com aquelas circunstâncias da vida, coisas que nós vivemos, coisas que nós plantamos e depois nos assustamos quando temos que colher, coisas que deixamos de fazer, que era de nossa responsabilidade, e de repente nos assustamos porque os resultados não vieram. Essas são situações naturais da vida, onde o apóstolo Paulo fala, olha, eu sei passar necessidade, sei ter abundância, mas eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de uma prova que ela vem no sentido tríplice sobre as nossas vidas. Quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, se os irmãos puderem abrir, Lucas 4, 18, Jesus em um determinado momento, ele entra na sinagoga, e nos diz a palavra que ele toma em suas mãos o livro, um rolo do livro da lei, e ele abre onde está o texto do profeta Isaías. E aquilo por si só já não é fácil, irmãos. Hoje nós temos Bíblias que elas quase que abrem sozinhas, né? E naquele momento tomar um livro da lei e lidar com ele não era uma coisa muito simples. E Jesus, ele leu um texto que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que privilégio, irmãos. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que deixou os céus, deixou a glória do Senhor e desceu até nós, nesse momento ele pode proclamar, o Espírito do Senhor está sobre mim. Tremendo. Então, há um dos salmos que diz que o Senhor o ungiu com óleo de alegria, a mais do que os seus companheiros. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas quando nós retrocedemos um pouquinho, e vamos lá para Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, o Senhor está dizendo assim, meu Espírito não permanecerá para sempre no homem. Que coisa triste, irmãos. Enquanto Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor olha para os homens e fala, meu Espírito não pode ficar muito tempo com eles, vou ter que encurtar, vou ter que reduzir, porque as atitudes dos homens, o pensamento dos homens, o intento dos homens não é bom. E o que nós olhamos? Nós olhamos que onde Cristo venceu, Adão falhou.
aonde Cristo venceu a ponto de poder dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. A raça humana, através de Adão, o pecado que entra no mundo, traz sobre nós um prejuízo. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa noite. Porque esse mesmo desafio vem sendo proposto nas nossas vidas diariamente. É como se o Senhor falasse: olha, vamos mais uma vez, vamos fazer mais um teste, vamos experimentar de novo, vamos ver se dessa vez você consegue vencer essa situação. E quando nós analisamos essa luta, principalmente com relação ao Espírito de Deus, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós podemos entristecer o Espírito de Deus, que eu fico imaginando como é desafiador a gente pensar: eu estou entristecendo o Espírito de Deus. Eu posso também extinguir o Espírito de Deus. Já pensou, irmãos, que doideira? E eu posso também blasfemar contra o Espírito de Deus. A gente nem consegue explicar muito bem: Senhor, às vezes o pessoal pergunta: será, irmão, que um dia na minha vida eu já blasfemei contra o Espírito de Deus, já estou perdendo tempo, porque eu nem sei o que aconteceu? Coisas sérias, batalhas em relação à vida do Senhor, através de nós, batalhas que Adão perdeu, e o Senhor nesses dias tem nos dado chances de revermos, de reavaliarmos, de lutarmos novamente, de acertarmos o rumo da nossa caminhada, para que a gente não perca, para que a gente não se enrole no meio da caminhada. E é João, lá na primeira carta, onde ele diz no capítulo 2, versículo 15, que eu encontro essas 3 frentes da batalha que nós vamos abordar um pouquinho hoje. Abra comigo, por favor, 1 João 2,15, é um texto bem conhecido dos irmãos. Primeira João, capítulo 2, versículo 15, vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E olha a batalha, irmãos, está aí a tríplice batalha. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essas 3 batalhas, essas 3 frentes de batalha, elas são colocadas diante de nós diretamente, irmãos. Nós estamos sempre deparando com a concupiscência da nossa carne, ou seja, a tendência da nossa carne, a concupiscência dos nossos olhos e a soberba da nossa vida sempre estão nos confrontando. Quando nós olhamos lá naquele texto de Gênesis capítulo 3, versículo 1 até 7, aquele texto onde Satanás ele se apresenta a Eva, eu consigo enxergar essas 3 frentes da batalha sendo colocadas para Eva, e ela perde nas 3. Olha o que diz lá Gênesis 3, acompanhe comigo, por favor. Gênesis 3, versículo 1, nós conhecemos o texto, né? Vou ler só do versículo 6 em diante. Ele vai dizer assim, ó, que a gente já conhece o contexto. Ele diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era, primeira coisa, boa para comer. O que é isso, irmão? Concupiscência da carne. Mas isso deve ser tão bom, e por que será que Deus falou que justamente nessa? O que ela tem de diferente das outras? Deve ter um gosto diferenciado, e a concupiscência da carne é provocada naquele momento. E a palavra diz que Eva também observa e enxerga que ela é agradável aos olhos. Tem coisas, irmãos, que são agradáveis aos nossos olhos. Você está tão feliz com o teu carrinho lá, irmão, tão abençoado com ele, e de repente você liga a sua televisão e tem aquela propaganda daquele carro que nem na tua garagem cabe,
aquela coisa maravilhosa, aquela propaganda cheia de luzes, que você olha e fala: preciso de um desses. E a concupiscência dos teus olhos, elas brotam de um jeito que de repente você está fazendo loucuras para ter algo que foi atiçado em você. Ela viu que ela pensou, deve ser bom de comer, bonito também é. E depois ela vai dizer assim, e desejável para dar entendimento. E como que, junto com esse entendimento, que não é da parte de Deus, vem a soberba, vem a vaidade. E nós enxergamos aqui, irmãos, uma tríplice derrota do homem. Na carne, o homem não entende que, mesmo parecendo ser bom para comer, não é para ele. Na concupiscência dos olhos, mesmo podendo ser muito bonito, não é dele. E na soberba da vida, mesmo parecendo que lhe deu um grande entendimento, não é aquilo que Deus lhe propôs. E o Espírito de Deus se afasta do homem. E a gente olha e fala: puxa vida, Senhor, que batalha. E, irmãos, passa-se o tempo, passa-se os anos, nós estamos aqui em Cristo Jesus, e essas batalhas são colocadas diante de nós o tempo todo. Tem hora que a sua carne lhe faz propostas, tem hora que os teus olhos te fazem proposta, tem hora que a tua própria vaidade te faz proposta, que você fala: puxa vida, se eu ceder, eu perco, e eu corro o risco de entristecer o Espírito de Deus, eu corro o risco de extinguir, fazer com que aquela presença de Deus que é tão desejada, é tão almejada, a gente fala tanto da presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus, mas de repente você vai olhando para a sua vida e você fala: eu já não percebo mais a presença de Deus na minha vida. E Jesus Cristo, irmãos, Ele venceu por nós. Aonde o homem falhou, Cristo venceu. Quando a gente pega o texto lá, um pouquinho antes de Jesus tomar o livro e falar: o Espírito do Senhor está sobre mim, uma prova veio sobre ele, e uma prova tremenda. No próprio texto de Lucas, abra por favor mais uma vez, Lucas 4, versículo 1. Eu sei que você gosta de andar para lá e para cá na Bíblia, igual eu mesmo. Leva a Bíblia para lá, vira a Bíblia para cá. Eu amo, meu irmão. Minha Bíblia vai ficando veinha, tudo rebentada, e é aí que nós aprendemos. Um pouquinho antes de Jesus tomar esse texto e falar, ele tem uma experiência tremenda. Ele é levado pelo Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito que está sobre ele, é levado ao deserto para ser tentado. Você fala: não, mas quem anda em Espírito está tranquilo, irmão, só vem coisa boa para a minha vida, só vem bênção. O Espírito do Senhor o conduz ao deserto, para que ele faça naquele tempo o que o homem não conseguiu fazer no Éden. E fazendo isso, ele nos dê uma porta, ele nos dê um caminho, ele nos dê uma orientação. Senhor, Adão perdeu lá no Éden, como eu não perco aqui hoje? Porque, irmãos, você vai concordar comigo, dura coisa é a derrota, dura coisa é a derrota. Você pode, eu sou aqueles flamenguistas, mas sabe aqueles flamenguistas ruins mesmo, sabe? Eu sou flamenguista assim, 44 do segundo tempo, meu time ganhando de 4-0, aí eu sou flamenguista, aí eu falo: eu torço para o Flamengo, porque eu sei que não corre o risco, bom, vai que, né? Mas esse negócio de torcer, e mesmo assim, quando o flamenguinho sofre uma derrota, eu ainda fico meio assim: perdeu, hein? Que bobagem, não? Uma coisa tão boba, mas assim, mas a derrota tem coisas pequenas, né, irmãos? Uma coisa assim, puxa, aí, meu flamenguinho perdeu de novo. Agora, existem derrotas que são sérias, que são duras, que acabam com a nossa caminhada cristã, e muitas vezes a gente leva elas assim, meio que de: irmão, a vida do crente é assim mesmo, tropeça aqui, cai acolá. Não, irmãos, Jesus Cristo vai nos mostrar como vencer, Ele vai nos dar o exemplo para que a gente não fique
experimentando e amargando derrotas na nossa caminhada cristã. Olha o que diz a palavra, Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Irmãos, pensa comigo, irmãos. Às vezes quando alguém nos tenta, porque infelizmente pessoas às vezes nos tentam, já não é fácil. Agora imagine 40 dias, irmãos, ser tentado por este ser. Quando deparamos, não sei se você já teve essa experiência de ser tentado, puxa vida, mas justamente nesta área que eu ainda estou lutando, de uma maneira má, de uma maneira cruel, de uma maneira agressiva. Olha o que diz a palavra, por 40 dias foi tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma, e ao fim deles teve fome, e disse-lhe o diabo, aí começa, irmãos, a tríplice prova foi colocada sobre Jesus, semelhante àquela tríplice prova que foi colocada sobre Adão. Adão caiu nas 3. O meu Deus, o meu Senhor Jesus, o seu Deus, venceu nas 3, para nos mostrar, calma, agora nós vamos aprender como vencer, porque essa prova sobrevirá sobre a tua vida de novo, mas eu lhe dou a orientação de como vencer. Porque, irmãos, vencer não é aquela coisa boba, que às vezes a gente acha, o irmão está vencendo na vida, comprou um carro novo. Não, isso é bênção, glória a Deus. Mas vencer a concupiscência da carne, vencer a concupiscência dos olhos, vencer a soberba que nos arrasta para baixo, são vitórias que às vezes ninguém percebe que você está vencendo, mas nas regiões celestiais ficam registradas, ele venceu. Lá fica registrado, onde nós estamos assentados com Cristo. Às vezes você até tem passa por uma situação aqui na terra que as pessoas olham, o irmão está vencendo, mudou de emprego, está ganhando o dobro, e é nessa hora que o irmão para de dizimar. É nessa hora que o irmão começa a ficar avarento. O irmão agora foi abençoado, Deus abençoou, está numa casa nova. Aí o irmão fala, eu não quero os irmãos lá em casa mais não, vai ficar pisando no meu piso novo, lá vai arranhar meu piso novo, não quero os irmãos da igreja lá mais não. É nessa hora que você não está vencendo diante de Deus. Você pode até estar vencendo aos olhos do mundo, mas diante de Deus está registrado. O coração dele se endureceu. Ele era fiel, agora não é mais. Ele era bondoso, agora não é mais. Ele era assíduo aos cultos, né? Quantas vezes a gente já ouviu a pessoa falar, irmão, estou orando para Deus me dar um carro, irmão, que o dia que Deus me der um carro, eu não falto mais nem um culto. Irmão Reinaldo, o carrão está lá. E o irmão olha e fala, mas nessa chuva, lavei ontem. Vou nada, vai sujar tudo o carro. E às vezes o Senhor olha e fala, você viu? Ele falou que não ia perder um culto, agora ficou com medo de sujar o carrinho. 7,40 o litro da gasolina, irmão, como é que vai na igreja com 7,40? Irmão, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta, 7,40, 8,40, 9,40, não importa. O Senhor Deus é aquele que peleja por nós. Cuidado, irmãos, com essas armadilhas. E diz a palavra, e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. O que é isso, irmãos? A concupiscência da carne. Fica 40 dias sem comer, irmão, né? Lá em casa a gente lida com a novela das dietas lá, que é um barato, né, Mariota? Nós dois de dieta lá, né? O dieta que eu te falar, né? Dieta ontem foi, o que foi mesmo? Ontem até esqueci. Foi pizza, irmão. Tem uma pizza lá em Eloy Mendes, pastor Roberto, lá no Pit. Aquilo é uma covardia com a gente. Uma covardia. A gente fomos lá ontem, aniversário do Diego. Cadê, irmão? Cadê o regime? Que luta,
E nós estamos saciados. Agora imagine Jesus, 40 dias. E o diabo chega para ele: diga para essas pedras se transformarem em pães. Olha aí a concupiscência da carne. E dali um pouquinho mais à frente, o diabo lhe diz a ele, no versículo 5: e o diabo levou-lhe a um alto monte e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. E lhe disse o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória desses reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Olha a concupiscência dos olhos, irmãos. Aquele que estava em Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus. Ele estava na sua glória, como diz Filipenses 2, e ele abriu mão de tudo para vir, e agora está num deserto, com fome, com sede, após 40 dias, imagino que muito sujo, querendo um banho, precisando de um descanso, e do lado dele, a presença mais incômoda deste universo. E aqui no ouvido dele, ele podia falar assim: eu vou mostrar para esse ser quem sou eu. Eu vou mostrar para ele quem eu sou. Mas ele não fez isso. E mais um pouquinho à frente, o diabo no versículo 9 diz a palavra: e levou-o a Jerusalém, e colocou-o na parte mais alta do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui embaixo, pois está escrito: dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te guardem, e que te segurem nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Alguma coisa já mexeu com o seu brilho, irmão? Sabe quando uma coisa mexe com o seu brilho? Hoje algo mexeu com o meu brilho, Jennifer. Quando você falou assim, quando eu vi os irmãos comentando que ia tocar playback hoje, isso mexeu com o meu brilho. Eu falei: não, você tanto de músico na igreja, capaz que vai tocar playback mesmo. Aqui que vai. Cadê o André? André, vamos lá, André. Que vou tocar playback na igreja da onde? Eu não estou morto nem nada. Ah, irmãos, Cezinha, vamos lá, Cezinha. Cadê o Pedro? Vamos lá, Pedro. Que tocar playback da onde? Mexeu com o meu brilho, né, irmão? Pode mexer com... E Satanás mexe com o brilho de Jesus. Ah, pula. Não diz a palavra que dará ordem aos anjos a teu respeito? Jesus podia fazer como muitas vezes a gente faz. Quer ver que eu faço? Quer ver que eu posso? Vou te mostrar do que eu sou capaz. Vou te mostrar como que eu faço. Quando o corpo é o centro, eu não ouço mais a voz de Deus. As necessidades do meu corpo, quando elas começam a ficar muito patentes, muito evidentes, nós vimos isso nessa pandemia, irmãos. Pele por pele, diz Satanás, o homem dará tudo pela sua saúde, pelo seu corpo. Muitos de nós que passamos uma vida falando assim: Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é Deus. Muitos de nós escondemos apavorados em nossas casas, morrendo de medo do corpo. E se Jesus me levar? E se esse vírus me levar? Irmão, quando o corpo está no centro, eu não ouço mais a vontade de Deus. Jesus, ele diz: não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás muitas vezes tem nos provocado: você precisa disso, você não vai conseguir viver sem isso. Se a tua saúde, se acontecer isso na tua saúde, já era. Irmão, depois dos 40, não dá para fazer mais isso não. Depois dos 50, não dá para fazer mais. Não dá mais não. Não dá. E se bobear, irmãos, nós acreditamos nele. Vai faltar, não vai ter, vai passar fome, não vai, irmão. E quando o corpo está no centro, a gente não consegue ouvir Deus. Não é só de pão que você vai viver, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Deus ficou 2 anos falando aqui para nós: não temam, não temam. Ah, mas vocês vão catar os mortos no meio da rua. O Senhor falava: não temam. E houve um povo que falou: a gente não tem medo. Mas e se morrer? Lá no livro da vida, com o sangue do Cordeiro está escrito o meu nome. Se quiser levar, leva. Mas o corpo não está em primeiro lugar. E aí nós vencemos. Alguns venceram, outros não suportaram. Passa um pouquinho, irmãos, estou finalizando já. Em relação aos reinos, a necessidade dos olhos. Olha, vou fazer uma proposta para você. Tudo é meu. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou. Lá em Apocalipse 19, um pouquinho antes, se não me engano, vai dizer assim: os reinos da terra vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. No momento certo, tudo vai para as mãos dele. Tudo. No momento certo, o que é Deus, o que é teu, o Senhor concede. No momento certo, aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, virá. Mas muitas vezes, para que venha antes deste momento, a gente tem que se prostrar a Satanás. Quantas pessoas estão se prostrando nesses dias a Satanás, irmãos? Quantos? Eu não vou no culto hoje não, porque o horóscopo falou que não é dia bom de eu ir na igreja. Eu estava vendo o horóscopo lá, falou que não é dia bom para começar um negócio. Eu preciso saber do meu futuro. Não precisa, irmão. O que é teu no tempo do Senhor virá. O que é teu no tempo do Senhor se cumprirá. Não se prostre a Satanás. Jesus disse: só está escrito: adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Toda proposta que vier à tua vida, em que você tenha que prostrar-se a alguém, ou a qualquer coisa, que não seja o Senhor, não é para a tua vida. Nós vamos fazer um negócio aqui, você vai ter que falar uma mentirinha, é uma mentira branca. Sabe o que é mentira branca? É uma mentira assim que não faz diferença nenhuma. Quem é o pai dela? A quem você se prostra para receber isso? Aí nós perdemos. E para finalizar, salta, pula, faça. Jesus respondeu: não tentarás ao Senhor teu Deus. Muitas vezes nós somos tentados, irmãos, na nossa soberba, na nossa vaidade. Jesus tem um momento que ele fala assim: se te baterem numa face, dá a outra. Às vezes o tapa nem foi tão forte, Marta, mas foi no rosto. E tapa no rosto é um trem que mexe, né, irmão? Você pode tomar um chute na canela, você pode tomar um beliscão, você pode tomar um safanão, mas quando é no rosto, mexe com a nossa soberba. E quando algo mexe com a nossa soberba, nós corremos o risco de blasfemar contra o Senhor. Nessa noite, o Senhor mais uma vez nos chama. Essas provas virão, irmãos. Iniciamos o culto cantando: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta. E que luta é essa? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu não vou deixar, o Senhor não vai deixar. E nessa noite, que esta palavra possa inquietar o teu coração, e nós fazemos uma análise: Senhor, aonde que eu estou perdendo? Aonde na minha vida que eu estou permitindo que o inimigo das nossas almas venha e cirande? Me dá o escape, Senhor, pela palavra, pelo teu ensino, pela tua orientação, para que nós não venhamos perecer. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu até relutei um pouco, irmãos, mas eu entendo que nessa noite
o Senhor quer que nós venhamos refletir. Que luta é essa que muitos de nós têm perdido? Às vezes brincamos, vai passando pela prova, dando glória a Deus, vai brincando, transformamos isso numa coisa tão banal, mas diante de Deus vão se acumulando os prejuízos e de repente a tua vida cristã, ela já não tem o mesmo brilho, ela já não tem a mesma alegria, porque as derrotas têm se acumulado. O Senhor tem nos chamado para vencer, amém? E que nessa noite, através dessa palavra, eu e você saiamos daqui refletindo, Senhor, aonde? Me dá forças, eu vou passar, daqui a pouco nós vamos, daqui a instantes, nos reuniremos aqui na frente, levantaremos as nossas mãos, e talvez você fala, dessa vez o carro vem, dessa vez a bênção vem, dessa vez o emprego vem, que desta vez a vitória sobre a carne venha, que dessa vez a vitória sobre a soberba venha, que desta vez a vitória sobre os teus olhos venha, amém? São vitórias que o Senhor quer nos dar. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade, pastor Douglas, oremos ao Senhor.